Pai, como nascem os chocalheiros? Os chocalheiros como nascem. Opa, como nascem. Nascem ou não. Os chocalheiros e como as pessoas, sabes? Podem nascer ou podem não nascer. Mas eu tenho um amigo, um grande amigo, mascarilheiro, que diz que as mascarilhas existem todas. E estão assim todas andando dos palos. E depois, um dia, um mascarilheiro vai-las fazer nascer. Portanto, os chocalheiros, e como todas as mascarilhas, ou nascem ou não nascem. Mas elas já existem todas, pá. Elas já estão todas dentro de um palo. Agora, há que las fazer sacar. Pai, tu dizes que há chocalheiros fantásticos. Como é que nascem os chocalheiros fantásticos? Os chocalheiros fantásticos, pá. E uma coisa fantástica. Pá, também como as pessoas, sabes? Há pessoas que nascem ou não nascem. E toda uma sorte de nascer. E nascer fantástico também é uma sorte. Porque repara, há gente que nasce rica, guapa, inteligente, zambulta, todo. Opa, e há outros que não nascem bem assim. Por exemplo, este chocalheiro que eu estou aqui a acabar, que é um chocalheiro fantástico. E porquê que é fantástico? E é fantástico, primeiro, porque é a nogueira. E uma madeira nobre e ao mesmo tempo leve. Portanto, já nasceu direito este chocalheiro. Por exemplo, este touro de nogueira e o milgo de onde saiu este chocalheiro fantástico. E daqui a pouco que ainda vou fazer outro. Fantástico ou não, ainda não sabemos. Mas repara porque aquilo é fantástico. Para allá e uma pizza toda inteira. Mira, toda inteirica. Tem cornos, tem orelhas, tem dos maçanas, tem a colubra, tem a salamanquesa por riba da colubra, tem aqui uma boa âncora, tem aqui uma língua que sale e que está assim meio zvolta, e depois há outra coisa importante, tem aqui as características da masculinidade dos tios, percebes? E quando se anda com o chocalheiro, este é um chocalheiro para andar com, porque tem a parte de dentro também bem feita, repara, e aqui com o nariz, para meter o nariz, para respirar, todo. E quando se anda com o chocalheiro, num ritual, depois há que agarrar aqui assim, é complicado. Este mete-se aqui, a mão assim no couro, e não há problema. Andas com ele tranquilo, tem os olhos no sítio, tem o nariz no sítio, tem todo no sítio. E chocalheiros destes, e é raro fazê-los. Um dia de vez em quando. Por exemplo, este também é um chocalheiro fantástico, mas só que este chocalheiro já não é de nogueira. Este chocalheiro é de chupo. Este é de nogueira. Este é de chupo. É muito leve. Mas os cornos são implantados. Já não são cornos naturais. Também um chocalheiro pimpão, tem um conjunto de características, aqui embaixo com a língua, mas, por exemplo, já não tem as mesmas características que aquele, já não tem orelhas, não tem cornos, não tem toda a inteirice, mas não deixa também de ser um chocalheiro muito guapo, muito galã. Estás a ver? Por isso é que eu digo que este é um chocalheiro verdadeiramente fantástico. Falta pintar, falta lixar, falta acabar, pôr-lhe os pelos, pôr-lhe a barba, pôr-lhe... mas vai a quedar um chocalheiro fantástico. Este também quedará um chocalheiro fantástico, mas já não tem a mesma nobreza da madeira. Mas faltam os dois ainda por acabar e por enfeitar. Este, por exemplo, aqui, também é um chocalheiro mais pequenino, mas não deixa de ser um chocalheiro também fantástico, também todo inteiriço, também a folharanço, tem a salamanquesa deste lado, tem aqui umas celhas e um bigodito, e aqui uma perícia mesmo à moda
de Betty. Estás a ver, este também é um chocalheiro fantástico, porque apesar de ter os cornos implantados, e um chocalheiro Apple. Aqui a nós imaginamos estas coisas de hoje em dia. Tem duas maçanas, como nas maçanas de Apple. Eu sei que eles não precisam de fazer publicidade, mas pronto, não deixa de ser uma ideia que enquadra o chocalheiro na sua modernidade. Por exemplo, este, e um chocalheiro de Ulmo, Alice. E Ulmo, e Anulai. Foi o meu amigo escultor de Zamora, Fletcher Ricardo, que me ofereceu um tour de Ulmo que há até muitos anos, porque agora os Ulmos todos secam-se. E depois repara, como é que este chocalheiro também não há de ser fantástico? Repara como ele está feito, repara nesta barba guapíssima, todo feito em Ulmo, também tem que ser um chocalheiro fantástico. Por exemplo, este, e um chocalheiro pequenino. Mas dá mais trabalho a fazer com um grande. E um chocalheiro fantástico, sabes porquê? Porque é de Moreira. E a Moreira, e uma madeira amarilha, leve, com que se faz as cabeças das campanas. E por isso, também é um chocalheiro fantástico. E estás a ver? Agora, já te expliquei como nascem os chocalheiros fantásticos. E é assim.